seja muito bem-vinda ao nosso podcast Não é Terapia, é Terapêutico. E hoje vamos falar de um tema pra lá de especial. Eu sou psicóloga clínica Bianca Caselato e você é minha convidada mais do que importante aqui hoje. Vamos falar sobre dependência emocional. Tema forte, né? Alguns chamam de dependência afetiva. Tanto faz, o conceito é o mesmo, tá? Você já se sentiu presa em uma relação, mesmo sabendo que aquilo estava te fazendo mal? Você já teve medo de ficar sozinha, mesmo estando acompanhada? Se você sentiu todas essas coisas, então esse episódio é para você sobre dependência emocional. Gente, esse é um tema absolutamente sensível, tá? Então, já quero aqui de antemão, se por um acaso você se sentir desconfortável, que você aperte uma pausa, respira, para então você voltar para o episódio, tá? Mas, se você quer se libertar, se você quer saber mais sobre o tema, quer descobrir se você está ou não vivendo em um relacionamento em que você se coloca como dependente ou você é dependente em várias outras situações, então fique ligado que esse episódio é para você e para quem mais você achar que merece ouvir esse episódio. Então, compartilha com alguém, com aquela pessoa que você acha que precise saber, que você acredita que seja dependente, compartilha que esse episódio é para ela também. Dá um like, aperta o sininho aí e segue firme no episódio até o final. Combinadas? Muito bem. Então, para que a gente comece falando, a gente vai entender que a dependência, gente, ela não nasce do amor. Ela nasce da falta dele. Oi? Como assim, Bianca? Principalmente, gente, da falta de amor próprio. Isso mesmo. Melody Beach é uma psicóloga, né? É autora do livro Codependência Nunca Mais. Ela é autora do livro também que eu amo muito, que é Mulheres que Amam Demais, né? E ela fala que dependência emocional não é sobre amar demais. Dependência emocional é sobre ter um vazio interno que se tenta preencher com o outro. Olha isso, gente. É sobre ter um vazio interno que se tenta preencher com o outro. O quanto você tem colocado no outro a responsabilidade pela sua felicidade? Esse livro Mulheres que Amam Demais, gente, ele fala justamente da questão em que as mulheres que são mais dependentes ou codependentes afetivas, e a gente vai entender que tem diferença aí nesses dois termos, elas se doam demais, se anulam demais, né? E sempre camufladas naquele discurso de que são pessoas boas, né? Que elas fazem isso porque elas são boas demais, porque elas são pessoas generosas, e podem até ser, tá? E podem até ser. Acontece que elas estão se doando demais a ponto de se anular, não por uma vontade genuína, mas para agradar o outro, na tentativa de manter o outro sob controle. Pois é, na tentativa de manter o outro sob controle. Ou seja, não é genuíno aquele cuidado excessivo. Sabe aquelas pessoas que você vê que estão nos relacionamentos e que se doam profundamente, que fazem tudo naquele relacionamento, mas depois elas jogam na cara, elas cobram do parceiro ou da parceira, né? Isso acontece muitas vezes porque ela está vivendo numa codependência, porque na verdade ela não está fazendo isso pelo outro, ela está fazendo isso por ela, para sustentar o vazio dela, a dependência afetiva dela, tá? Na psicologia, a dependência emocional ela é um padrão disfuncional de relacionamento. Ou seja, você depende do outro para ser feliz. Eu preciso do outro, daquele alguém, porque sem aquele alguém, eu não sei quem eu sou, né? Uma pergunta que você pode fazer aí para você é:
O que eu sou sem esse relacionamento? O que eu sou sem esses amigos? O que eu sou sem a minha mãe? Sem o meu pai? Bianca do céu, você está sugerindo então que a gente não pode amar pai e mãe? Não, jamais. A gente deve amar pai e mãe. O que eu estou sugerindo é que você precisa saber quem você é, mesmo vivendo debaixo do teto deles, muitas vezes. Né? O que eu estou querendo dizer é que a dependência emocional, gente, ela não vem de um lugar apenas de relacionamento, tá? Relacionamento afetivo. É também, mas a gente pode ser dependente de um amigo, a gente pode ser dependente no nosso local de trabalho, a gente pode ser dependente de pai e mãe, de irmãos, financeiramente, a gente pode ser dependente. Todo mundo, gente, tem um certo grau de dependência, tá? E aqui eu não quero crucificar as dependências. Mas por que eu falo que todo mundo tem um certo grau de dependência? Existem vários estudos, na verdade eles até são bem conflituosos, eles divergem, em que falam, uma parte dos estudos fala sobre a dependência afetiva como algo ruim, que precisa ser trabalhado e controlado, né? E em algum grau existem estudos também que falam que a dependência afetiva é parte do nosso processo de desenvolvimento. Eu fico no meio do caminho, né? Por quê? Porque quando nós, seres humanos, somos seres sociais, né? Todo mundo sabe aqui que quando a gente nasce, a gente precisa de alguém que cuide da gente, ou seja, a gente nasce dependente. Nós somos crianças e precisamos que algum cuidador nos cuide, nos oriente, nos guie, ou seja, a gente vai crescendo dependente, né? Nós nos tornamos adolescentes e ainda estamos precisando de orientações, de direcionamento, de caminhos, ou seja, continuamos dependentes. Porém, num menor grau. Percebe que à medida em que a gente vai crescendo, a gente também vai ganhando mais autonomia. O que um adolescente faz, quando ele era criança, ele não fazia. E assim sucessivamente até chegar na fase adulta, né? Mas a grande questão é quando que é nocivo e quando não é? Bom, nós precisamos de seres, nós gostamos de nos relacionar, né? Nós gostamos de conversar, nós somos seres sociais. Então a gente gosta de sair com amigos, então a gente depende de amigos para irmos a eventos, a gente depende de pares, porque a gente busca um relacionamento, né? Talvez hoje você perceba que você não precise necessariamente de um relacionamento, mas sim, é um tipo de busca que a gente tem. A busca por, às vezes, ter um filho ou não, mas em um certo grau a gente exerce um nível de dependência do outro, né? No nosso ambiente de trabalho, às vezes a gente tem uma função que para que ela seja bem executada, a gente depende de que a outra pessoa faça bem o trabalho dela. E tá tudo bem. É um tipo de dependência que a gente considera funcional, é uma dependência saudável. Quando que ela deixa de ser funcional e saudável? Quando eu não sei viver sem aquilo. Quando eu me sinto completamente perdido sem aquela pessoa. Quando eu não faço ideia de que caminho seguir sem aquele direcionamento. Porque eu tô tão dependente que eu preciso dos cuidados daquela pessoa. Eu preciso que aquela pessoa esteja sempre olhando para mim. Ou, tem o contrário também, que aí a gente tem a codependência. Eu preciso que o outro cuide, eu preciso cuidar do outro. Eu preciso, porque aí olha o que eu tô dizendo, hein? Eu preciso tanto cuidar do outro porque ele não dá conta de viver sem mim. Porque ele não dá conta de fazer o pratinho dele. Olha só. Isso também é dependência, gente. Essa é a codependência. E aí, cabe você agora se questionar. Quem eu sou sem essa pessoa? Quem eu sou sem este vínculo que eu sempre acreditei ser a minha essência, a minha verdade, né?
John Bowlby, no episódio anterior, a gente falou sobre o apego. E ele fala muito sobre o apego ansioso. Que as pessoas com apego ansioso, elas desenvolvem um medo de rejeição e um medo de abandono. E aí esse medo que a gente tem lá nas nossas origens, esse apego ansioso, a gente vai transformando ele numa dependência. E aí a gente acaba se misturando com o outro, né? A gente já não sabe mais o que é nosso e o que é do outro. Só que o pior, gente, a gente acredita que a gente só vai ser feliz se a gente tiver o outro. E isso não é verdade. Porque quem é você, afinal de contas, nisso tudo? Do que você gosta? Pensa aí, qual que é a tua personalidade? Como que você se difere desse outro? Né? O trabalho com um dependente afetivo, gente, a dependência afetiva, ela acessa lugares na nossa mente muito similares a um processo de droga mesmo, tá? Quando a gente fala de dependência química e dependência afetiva, o lugar acessado é o mesmo. Então, a dependência afetiva não necessariamente ela é só de pessoas, tá? É muito comum a gente ver dependência em jogos, por exemplo. Também serve para preencher um vazio, porque a pessoa ela tem recompensa com aquele jogo. Ela acha que ela é o máximo com aquele jogo. É a mesma área da droga. E num relacionamento afetivo é a mesma coisa, porque ela também tem uma recompensa com aquele relacionamento. A pessoa nunca vai me abandonar. Olha a ilusão. Ela nunca vai me deixar, ela não tem esse direito, né? Ou pior, se ela for embora, eu morro. Frases como, ela é tudo que eu tenho. Eu não sei viver sem você. Gente, são frases ó, que eu escuto, eu já sinto cheiro de dependência, né? Para e pensa, quantas vezes você já disse isso? Que não sabe viver sem alguém? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Eu não sei viver sem o meu filho. Você sabe viver. Talvez te doa muito. É diferente. Mas você sabe. Se você não sabe, então você tem uma dependência aí. Qualquer relacionamento, gente, em que a gente não saiba o que fazer sem ele, por medo de ficar só, a gente está falando de dependência. E aí a gente precisa ressignificar o que é ser sozinho, né? A nossa sociedade traz um conceito de solidão como algo muito ruim. É muito ruim ser sozinho. Claro, se nós somos seres sociais, pensar em ficar sozinho é algo muito ruim. Mas e se a gente pensar em fazer coisas sozinho? E se a gente pensar em ter prazer sozinho? E se a gente pensar em ter momentos de autocuidado sozinho? Será que é tão ruim assim? Eu me lembro uma vez, quando meu esposo começou, ele estava num trabalho em que ele precisava viajar muito, né? E no início ali do nosso relacionamento, a gente tinha uma relação meio de dependência ali até, eu ter esse start ali, com bastante processo terapêutico, enfim, para que eu desenvolvesse a minha autonomia, né? Mas eu lembro que quando ele viajava era algo muito ruim para mim. Era algo do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou jantar? Olha só, gente, era assim. Tô compartilhando, tô me permitindo ser vulnerável aqui para vocês. Mesmo me colocando num lugar de autoridade no assunto, ainda assim eu também sou vulnerável. Aliás, é por conta da minha vulnerabilidade que eu me tornei autoridade no assunto. E aí eu tinha muito pavor quando ele ia viajar, porque eu não sabia o que fazer, né? E agora? E aí eu fui trabalhando, fui entendendo, fui resgatando a minha identidade para descobrir quem eu era. E aí, eu vou te contar uma coisa. Hoje, quando ele viaja, eu acho sensacional. É do tipo, meu Deus, eu tenho a casa só pra mim. Eu posso deitar nessa cama gigante aqui só pra mim. Só pra mim não, né? Que eu tenho tudo acachorrado. Eu posso deitar nessa cama, eu posso ler o livro que eu gosto, em paz, sem ter que dar atenção. Eu posso, de repente, fazer um jantar com as minhas amigas aqui em casa hoje. Ou seja, eu consigo viver apesar da distância dele. E mais que isso, eu ainda me permito hoje sentir saudade, para que quando ele volte,
eu esteja inteira para recebê-lo. Olha que bonito isso, gente. Agora, se eu tô ali o tempo todo, eu não sei o que fazer. Ai, meu Deus, aonde que ele tá? Aí eu tô sozinha aqui e ele tá lá se divertindo. Aí eu tô sozinha aqui e ele tá viajando e tá feliz porque no trabalho dele ele não tá cuidando de filho, ele não tá... Gente, olha quantas oportunidades eu tô deixando passar por conta da minha dependência afetiva. Só que aí eu tô distante da minha identidade, né? Porque o que eu gostaria de fazer sem ele? O que eu posso ser livre para fazer sem ele? 1000 possibilidades. Posso ler meu livro, posso dormir mais, posso comer uma coisa que eu não como quando ele tá aqui, posso... várias coisas. E aí, quando você começa a entender isso, você começa a ter a tua individualidade. E a partir da tua individualidade, você respeita a individualidade do outro. Porque tá tudo bem, ele também tá fazendo as coisas que ele gosta. Vocês não estão disputando. A dependência emocional, ela vem desse lugar de disputa, de não saber ser só. E eu não estou falando de morrer sozinha. Eu estou falando de ter momentos em que a outra pessoa não tá com você. E que bom, né, gente? Que bom. Que bom poder ser feliz na própria companhia, né? Mesmo que isso, às vezes, pareça estranho. Algo muito legal que às vezes eu recomendo para minhas pacientes é: fala para mim uma coisa que você adoraria fazer sozinha e nunca faz porque você acha estranho fazer sozinha. E aí eu já ouvi várias coisas. E eu já tive pacientes que foram sozinha ao cinema, por exemplo. Aliás, é uma experiência maravilhosa, hein? Se você nunca foi, vá. Mas pega aquele filme que só você ia gostar de assistir, né? Que teu parceiro, parceira, ou amigo ou amiga não ia gostar. Vai lá e assista. É uma experiência incrível. Já tive relatos de pacientes que fizeram reserva em restaurante. Mesa para 2, senhora? Não. Mesa só para mim mesmo. Faz isso. Faz esse experimento. Faz alguma coisa que você acha que ninguém faria sozinha. Ou que é estranho. Porque a gente tem muito isso do social, né? A gente precisa estar com mais alguém para fazer determinadas coisas. Não precisa, tá? Você pode fazer. O que te impede? Você vai pagar o restaurante da mesma forma, não é? E você vai estar lá fazendo um teste de como é ser você mesma. Vamos refletir juntas, então? É amor ou dependência? Vamos lá. Responda mentalmente as perguntas abaixo, as perguntas que eu vou fazer para você. Se você respondeu sim para mais da metade, talvez você esteja vivendo uma dependência afetiva. Vamos descobrir juntas? Eu sinto pânico só de pensar em perder essa pessoa. Pensa aí, você pensou em perder essa pessoa. Como que você se sente? Eu não tô falando de tristeza, tá, gente? Claro que dá um pesarzinho, fechar ciclos dá um medinho, né? E quando a gente ama, a gente fica triste. Eu tô falando de pânico. Meu Deus, e agora? Eu perdi essa pessoa, e agora? Pergunta número 2. Tenho medo de me posicionar porque posso ser rejeitada. Eu nunca coloco a minha opinião frente a um relacionamento, frente a uma ideia, frente a uma história. Eu nunca ponho a minha opinião por medo de ser rejeitada. Eu estou o tempo inteiro sob tensão. Sinto que sem essa relação, minha vida perde o sentido. Sentido. Para que você está nessa relação? Para ser feliz? Ou para ser completa? Se a resposta for para ser completa, você está dizendo para mim que não consegue ser completa sem essa relação. Logo, você pode sim estar vivendo uma dependência emocional. Me sinto constantemente insegura e com ciúmes. Gente, o ciúmes, ele vem do autoabandono. O ciúmes vem da ausência de si mesmo.
O ciúmes, ele vem do medo de que qualquer coisa é melhor do que você. Se ele te trocar, o que ele perde? Ou quem ele perde? Essa é a pergunta que você tem que sempre fazer para você. Tá, eu tô com ciúmes dele com essa pessoa. Se ele me trocar, o que ele perde? O problema é que o ciúmes, ele coloca o outro como mais valoroso. A pessoa em que o teu companheiro ou companheira pode estar flertando na sua imaginação é mais valorosa do que você. Você se coloca nesse lugar de menos importante. E aí o receio de perder, aquele medo de perder o tempo todo por conta da sua dependência. Então o ciúmes, ele é a ausência de si mesma. É hora de você olhar para si e entender, mas o que ele perde se ele me trocar? E aí o problema é dele. Percebe? Que essa postura de segurança muda até a forma como o outro vê você? Muito bem. A dependência a gente faz com que o amor deixe de ser uma escolha. A dependência faz com que o amor se torne uma sobrevivência. Você precisa disso para sobreviver? Ou você escolhe estar ali para sobreviver, para estar com alguém por amor? É sobre escolha. E agora que você já sabe o que é dependência afetiva, agora que você já sabe se você vive uma dependência, se você escolheu, ou você está ressignificando o estar sozinha, vamos de caixinha terapêutica? Agora sim, vocês perguntam e eu respondo. E essa pergunta eu trouxe de vocês lá da minha caixinha do Instagram, que é: primeira pergunta. Bianca, como identificar se eu amo meu parceiro ou se eu estou só com medo de ficar sozinha? Gente, quando o medo de perder é maior que a alegria de estar juntos, estamos mais conectadas à dor do abandono do que ao amor real. O amor, ele traz liberdade. A dependência, ela traz tensão e medo. Aí é fácil, né? Como que você identifica? Se você não está se sentindo livre, se você não está se sentindo feliz, porque, né, o amor, ele veio para somar. Os relacionamentos vêm para somar. Não para completar, mas para somar. E aí não tá vendo soma. Não tá havendo momentos de parceria, de prazer. Aí você começa a se questionar, né? E aí eu não tô falando, gente, de uma relação, de uma briga, tá? Não tô falando disso. Uma briga ou outra, todos os relacionamentos vão ter, tá? Eu espero que tenham, inclusive, porque senão a gente vai ter um limiar ali muito, muito tranquilo, né? E talvez esse não seja o melhor lugar ali para um relacionamento. Mas de desconexão, talvez até, né? Porque é importante a gente divergir também. Agora, eu tô falando daquele relacionamento em que você, a maior parte do tempo, não está feliz. Em que a maior parte do tempo você tá vivendo sob tensão e medo. Se esse é o caso, gente, aí você já sabe se você tá com alguém por amor ou com medo de ficar sozinha, né? Se você não largou ainda dessa pessoa que te faz infeliz todos os dias, é possível que você esteja vivendo por tensão e medo. E aí não é por amor, tá? Vamos a mais uma pergunta. E como sair disso se eu já percebi que sou dependente? Ótima pergunta! Gente, a saída, ela começa... Eita, olha a bagunça que eu tô fazendo aqui, ó. Gente, eu tô me sentindo apresentadora de Faustão, assim, de programa de TV, né? Ó, a minha plaquetinha, olha que linda. Vamos valorizar também, né? Vou mostrar aqui os bastidores, ó. É só lembrete, tá? Vamos lá. Mas assim, vamos voltar para a pergunta, né? E como sair disso se eu já percebi que sou dependente? A resposta, gente, é a identidade, tá? A resposta sempre vai ser na identidade. A busca pela própria identidade, né? É o fortalecimento. Aqui, quando você se descobre dependente,
existem três caminhos da dependência, tá? Existe a dependência afetiva e emocional, como a gente já falou aqui. A codependência, que é aquela em que você faz tudo pelo dependente, né? E aí a gente tem um outro caminho possível aqui, que é o transtorno de personalidade dependente. Quando a gente chega num transtorno de personalidade, aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, a ideia é que a gente não deixe chegar nesse transtorno. Como que a gente deixa chegar? No excesso, né, gente? O excesso de dependência. Você nunca se perceber dependente, vai deixando, vai se anulando, até que chega um ponto que você realmente não sabe, às vezes, nem ir fazer uma compra sozinha. Não sabe tomar uma decisão simples sozinha, tá? O dependente, gente, ele sofre muito para tomar decisões. Ele não consegue tomar decisões sem o apoio e a aprovação do outro, tá? Então, é bem importante a gente olhar também para esses sintomas, assim, se você tem. Então, buscar ajuda terapêutica é muito importante, tá? Fazer psicoterapia, nesse caso, é primordial, porque a psicoterapia vai te ajudar a entender quem você é de verdade, né? A psicoterapia vai reestabelecer aquela sua identidade e principalmente vai ajudar você a diferenciar o que é teu e o que é do outro, o que é teu e o que é do universo, o que é teu e o que é do ambiente em que você vive, o que é teu e o que é dos seus familiares. E aí, com essa diferenciação, que é parte de um processo, você vai adquirindo segurança, e aí a gente trabalha aquela tríade: autoconfiança, autoestima, amor próprio, para que você vá resgatando tudo isso e vá adquirindo a sua autonomia, tá? Outra coisa que você pode fazer também, se você se vê numa relação dependente, né, que eu gosto muito, é de praticar pequenas decisões, pequenos atos. Gente, não precisa ser coisa muito grande, porque quando a gente pensa numa grande ação, a gente começa a ter muita ansiedade, né? Porque a gente já quer um resultado imediato, final, enfim. Mas, na verdade, a gente pode pensar em pequenas decisões em que você vai ter que ter um posicionamento. Ou seja, você começa a trabalhar o estímulo à sua autonomia. O que eu posso fazer sozinha? O que eu posso decidir por mim mesma, sem necessitar da aprovação, da validação do outro, né? E aí você começa a treinar mesmo. É treino, a praticar a autonomia constantemente, para você então entrar num processo do que a gente chama de controle, né? Muito mais do que cura, gente, eu falo assim, é controlar a dependência afetiva, tá? Eu vou te contar um caso, uma história real, aquele nosso quadro, História Real, que eu sei que você adora, e é de mais uma paciente que eu trouxe aqui, claro, com uma identidade fictícia, e eu quero contar esse caso para vocês. O caso é de uma paciente que se chama Aline, nome fictício, 34 anos. Ela ficou em um relacionamento abusivo por 8 anos. Quando ela saía de casa e ficava sem responder, ela tinha crises de ansiedade. Quando o companheiro dela saía de casa, ela tinha crises absurdas de ansiedade. Tinha medo até de sair com as amigas, porque ele dizia que ela era carente demais. No fundo, ela acreditava que sem ele não teria valor nenhum. Ela diz, olha o que ela dizia, gente, em terapia: não é que eu não sinta mais medo de perder alguém, mas agora eu sei que mesmo que eu perca, eu continuo sendo eu. Ou seja, gente, o dependente afetivo, ele é presa fácil de um relacionamento abusivo. Porque o abusador, ele sabe que o dependente afetivo, ele vai se subjugar, ele vai se submeter. E aí, ele acaba aceitando migalhas. Qualquer coisa que o abusador dá para ele é considerado um ato de amor. E aí, quando a pessoa começa a entender que ela tem uma identidade e que ela tem valor, ela começa a se distanciar daquele abuso. É um processo, gente, lento, tá? Não é rápido. É um processo que exige bastante autoconhecimento, bastante empenho. Exige um querer, né? Uma autonomia. Mas quando a pessoa se descobre livre,
É muito bonito. Então, um alerta que fica aqui, para você que vive num relacionamento abusivo, possivelmente você, se ainda está dentro deste relacionamento, possivelmente você sofre de dependência emocional e faz muito sentido você buscar ajuda, tá? Principalmente porque o próprio abuso vai te gerar danos psíquicos muitas vezes inimagináveis. Ansiedade, depressão, tudo consequência da tua dependência e do profundo abuso que aquela pessoa está fazendo com você. Porque os abusadores, eles minam a autoestima. E o dependente, ele já não é aquele cara que tem a melhor autoestima da vida, né? Então, o abusador, ele vai colocar ele ainda mais para baixo. Então, fique atenta. Se essa relação está te trazendo muitos prejuízos, se você está vivendo uma dependência, porque é muito importante você sair dela o quanto antes, tá bom? Vamos lá então. Caminhos para a libertação emocional. Reconheça o padrão. Nomear é o primeiro passo. Número 2, reconstrua o vínculo com você mesma. Volte a fazer coisas que você gosta, que te dão prazer. Crie uma rede de apoio, amizades, família, grupos terapêuticos. Gente, tem muitos grupos terapêuticos para dependência afetiva, tá? Muitos. Então, vale a pena procurar. Indico aqui a leitura Mulheres que Amam Demais, é sensacional. No final, tem várias possibilidades de grupo terapêutico. Então, eu recomendo a leitura caso você esteja aí passando por um momento de dependência afetiva, tá? Busque ajuda profissional. É primordial que você vá fazer psicoterapia, tá? E se você já estiver fazendo sintomas físicos, talvez até uma ajuda médica fosse importante, tá? Porque sim, gente, a dependência emocional faz até você perder a vontade de viver, infelizmente, em muitos casos. Pratique o autocuidado diário, gente. Faça de você mesma sua fonte de validação. Você não precisa ser forte sozinha, mas você precisa ser leal a si mesma. E aí eu quero te deixar agora um exercício. Pega um papel e uma caneta. Você sabe que eu gosto dessa prática, né? Porque não adianta você escutar, eu preciso que você viva a experiência. Quem sou eu sem essa relação? Veja o que sai. E se não sair nada, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Não quero que você se cobre, não quero que isso seja mais uma geração fonte de ansiedade. Se você não consegue identificar quem é você sem essa relação, você vai fazer outra pergunta. O que essa falta de resposta está querendo me dizer? E aí você acolhe isso. Talvez eu esteja assim numa dependência. Talvez você esteja precisando buscar autoconhecimento. Talvez esse seja o caminho ou a não resposta que você precisava para saber que precisa de ajuda. Tá bom? Acolhe isso. Depois que você escreveu isso na sua cartinha, você vai no seu papel, né, na sua folha. O que eu posso me dar que eu sempre espero do outro? Você pode se dar amor? Você pode se dar colo? Você pode se dar um presente? Você pode pedir para o outro alguma coisa que você esteja precisando? Lembre-se, você é a sua porta aberta para a sua autonomia emocional. A resposta e o caminho para a sua libertação emocional, ela está em saber quem você é, para que você possa então valorizar aquilo que você é. Você tem valor, muito, mas você precisa saber disso e tomar posse disso. Combinadas? Um beijo enorme para você e eu te vejo no próximo episódio.